No vídeo de hoje eu quero falar sobre a cidade de São Paulo. É um tema que eu sempre converso com os meus amigos e que muita gente sempre discute esse tema, né? Ah, São Paulo é uma cidade boa pra quê? Já deixando claro aqui, para você que não conhece o meu canal, os meus vídeos não têm roteiro, então esse vídeo aqui não tem roteiro sobre São Paulo, é uma opinião sincera sobre alguém que morou e mora em São Paulo há mais de 6 anos, que saiu do interior e foi morar em São Paulo. Eu vou falar tudo o que eu acho de São Paulo, se São Paulo é uma cidade boa, se São Paulo é uma cidade ruim. E a ideia desse vídeo é que você que está assistindo aqui também deixe seu comentário sobre a minha opinião, se você concorda com isso. Se você não conhece São Paulo, deixa aqui também o que você acha, se você tem essa visão de São Paulo. Eu acredito que não, porque sempre quem tá fora de São Paulo tem uma visão diferente de quem tá dentro de São Paulo e isso é normal, né? Mas vamos lá. Começando, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é contar um pouco da minha relação com São Paulo, então por que eu fui para São Paulo e quando eu fui na minha vida para São Paulo. A segunda parte é falando sobre o que eu acho da cidade no geral, sobre o que eu acho da cidade. E a terceira parte eu faço um fechamento, um resumo, falando sobre tudo, né? Bom, a primeira parte, a minha relação, por que eu fui morar em São Paulo, né? Quando eu tinha por volta dos meus 17 anos, eu passei numa faculdade em São Paulo e fui morar. Passei numa faculdade na USP e fui morar em São Paulo para fazer faculdade. Então eu fui muito novo para São Paulo, com 17 para 18 anos. Saí de uma cidade do interior com 60 mil habitantes e fui morar em São Paulo, numa cidade com 12 milhões de habitantes, né? São Paulo tem 12 milhões, mas a grande São Paulo tem 25 milhões de habitantes. E quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que eu já tinha visitado a cidade uma vez e a minha impressão, que aí provavelmente pode ser a sua aqui, que está assistindo esse vídeo, que já foi em São Paulo pelo menos uma vez, eu achava tudo muito fantástico, assim, eu achava a cidade muito grande, né? Muito tudo. Então, São Paulo tinha tudo, São Paulo tem tudo a hora que você quer. Eu tinha muito essa visão, assim. Eu achava bonito os prédios, eu achava bonito as luzes de São Paulo, eu tinha uma visão mais romântica da cidade. Então, quando eu cheguei, logo na primeira semana que eu cheguei, eu tinha essa visão. E aí o tempo foi passando, né? Eu fui morando em São Paulo e hoje, já contando um pouco da minha visão agora em relação a São Paulo, qual que é a minha ideia sobre a cidade, é que um momento da sua vida, eu acredito que é muito interessante que você more em uma cidade grande, porque eu costumo dizer que agora que eu já morei em São Paulo, eu consigo me virar em qualquer cidade do mundo. Então, eu tenho essa vivência, eu tenho essa malícia. Eu já fui quase roubado na cidade. Eu sei por qual caminho andar. Eu sei perguntar. Em São Paulo você precisa perguntar. Então você acaba perdendo essa vergonha, né? Que provavelmente numa cidade grande você vai ter que passar pelas mesmas coisas. Então, primeira coisa, São Paulo me deu a cidade de São Paulo me deu essa vivência de mundo, né? Me fez entender e falar, pô, se eu sobrevivi aqui em São Paulo, eu sobrevivo em qualquer cidade do mundo. Outra coisa, São Paulo, ela é uma cidade que parece que ela tem vida. Então ela é uma engrenagem. E você precisa ir seguindo de acordo com ela, porque senão ela te chuta pra fora da cidade mesmo. Então é uma coisa engraçada assim, que eu acho que só quem vive em São Paulo, já morou em São Paulo, vai entender isso que eu tô falando, assim. Ela parece que é uma cidade com vida e você vai ter que agir você vai ter que agir de acordo com ela e não de acordo com o que você tá pensando, porque senão você vai acabar ficando pra trás, assim. Outra coisa, eu acredito que é bom, algum motivo em alguma hora da sua vida você morar em São Paulo, principalmente se você tá começando a carreira que você quer seguir ou quando você tá começando a sua vida ali, quando a gente tá entrando ali no lado profissional. Por quê? Porque ela é uma cidade que vai te conseguir te dar esse mix de todos os tipos de pessoas. Então você vai precisar, dependendo da faculdade que você for fazer, ou algo que você for fazer em São Paulo, você vai precisar conversar com pessoas diferentes, você vai ver pessoas diferentes, que você não está acostumado a ver numa cidade menor. Você vai ter culturas diferentes.
Então, às vezes, se você vive numa cidade do interior, você acaba tendo a mesma cultura. Não. Lá você vai acabar encontrando tribos diferentes, vai acabar se relacionando com pessoas diferentes. E isso é muito importante, assim, para quando você tem um relacionamento. Para sua vida é muito importante você ter relacionamentos diferentes, com pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes. Por quê? Porque você acaba vendo que só existe aquele mundo quando você enxerga ele. Às vezes você não sabe que existe aquilo, né? Você não sabe que existe aquele mundo se você não enxergar ele. E em São Paulo te dá essa vivência. Então, meu conselho, assim, pra você que tá pensando, se você consegue, se você... E aí não só pra São Paulo, mas se você pensa, se você tá no começo da sua vida e não tem responsabilidade nenhuma, né, entre aspas, e pensa, pô, eu tô pensando em sair daqui de onde eu moro. Vai, porque qualquer experiência que você tiver morando fora de onde você já tá acostumado, você vai ganhar. E ainda mais se você estiver morando numa cidade grande, porque ela te força todos esses passos que eu falei. Então, outra coisa, tem muita gente que fala, né? Agora eu só tô falando bem assim da cidade. E porque existem esses pontos que são bons, né? Só que eu sinto que tem uma hora que você já viveu tanto em São Paulo que não faz mais sentido pra você, assim, sabe? Então tem uma hora que chega e fala, pô, tô cansado, não faz mais sentido pra mim eu viver aqui nessa cidade, porque tudo não, mas a boa parte que eu tinha pra aprender ali, eu acabei aprendendo, né? E foi uma escola que eu passei, mas que talvez não faz sentido. E é esse o momento que eu tô vivendo agora, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então a cidade ela foi muito importante pra mim. Hoje eu não tô mais em São Paulo, mas ela foi muito importante pra mim. Só que em algum ponto já não fazia mais sentido. Eu já tava... primeiro que eu já trabalhava home office, então não fazia sentido eu estar em São Paulo pra trabalhar, né? Então tem muita gente que pensa assim... Ah, eu preciso estar em São Paulo pra trabalhar. E realmente, as pessoas que trabalham presencial, ou se a sua profissão é uma profissão presencial, provavelmente a cidade de São Paulo vai te ajudar muito. Porque os melhores profissionais provavelmente estão lá, as melhores conexões provavelmente estão lá também. Então, vai facilitar muito isso. Agora, se o seu trabalho é online, provavelmente não faz tanto sentido você morar em São Paulo. A não ser que você não tenha tido nenhuma experiência com cidade grande. Aí eu falo, pô, vale a pena você morar pelo menos um pouco para entender como funciona uma cidade grande, né? Mas o que eu queria trazer eu acredito que um tempo vale a pena, faz sentido você estar morando na cidade, mas depois de um tempo, pô, beleza, essa cidade me fez aprender essas coisas, não faz mais sentido eu continuar vivendo nela. E aí, por quê? Porque tudo começa a te cansar, então a cidade começa a te cansar. Você vai pegar um metrô, já não é mais a mesma coisa. Então você não olha com os mesmos olhos e você acaba não absorvendo tudo, porque você tá cansado da cidade. E aí você acaba só vendo as coisas ruins da cidade, não as coisas boas. Então, o que eu queria passar eu acho que faz sentido até certo ponto. Depois que você tem esse ponto, aí já não faz mais sentido você viver em São Paulo, né? Muita gente fala, Gustavo, mas em São Paulo, né? Esse argumento é muito usado, assim. São Paulo tem tudo, a todo momento, a hora que eu quiser. Se eu quiser pedir uma comida, sei lá, tailandesa, 3 horas da manhã eu vou conseguir pedir. Sim, mas quando que você vai pedir isso na sua vida, entendeu? Tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Por quê? Você não consegue... Não é fácil pra você ir pra um parque. Você precisa de um carro. Então a locomoção, né? A parte de transporte da cidade, ela é boa até certo ponto. Ela é boa pro pessoal, dependendo de onde você mora. Então, pra você ir no parque, lazer, a cidade é ruim. Você não consegue caminhar na rua, por exemplo. Uma coisa que é muito interessante, caminhar. Caminhar em São Paulo é impossível, não tem tudo. Você não consegue caminhar. Então, são várias coisas assim que vai te pegando. Pra você ir no parque, você precisa, dependendo de onde você mora, você precisa pegar um transporte 2 horas pra você chegar no parque. Então, acaba sendo, ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada dependendo de onde você tá. Eu costumo dizer que São Paulo são várias cidades dentro de uma cidade que se chama São Paulo. Mas são várias cidades diferentes.
Então essa noção, você só vai ganhando se você viver lá, sabe? Você pode até pensar, muitos amigos me falam, São Paulo é ruim, São Paulo, eu jamais moraria em São Paulo. Mas são esses pontos que eu tô te passando que é pra você entender e conseguir entender o conceito que eu tô te mostrando. Será que São Paulo é ruim? Não, eu não acho que seja preto no branco, eu não acho que seja, sabe, é boa ou é ruim. Não, vai depender da sua fase, vai depender do que você tá procurando. Vai depender de tudo, vai depender de quem é você. Então, São Paulo não é ruim e nem bom e não tem tudo. É só isso que eu quero, é isso que eu quero te passar nesse vídeo assim. Se você vê uma pessoa falando São Paulo tem tudo a qualquer momento, não tem tudo e tem tudo, mas não tem nada ao mesmo tempo. Eu acho que eu consegui passar essa visão aqui pra você. Um argumento que eu gosto de usar só gosta de São Paulo. Só gosta não, mas a maioria das pessoas que gostam de São Paulo é porque não moraram fora de São Paulo. Você pode ter certeza disso. Quem mora em São Paulo desde que nasceu gosta de São Paulo. Agora pergunta pra alguém que que já morou em outro lugar ou que morou em outro país e pergunta pra ela, São Paulo é tudo isso? Você gosta de São Paulo? É a melhor cidade que você já morou? Provavelmente ela vai falar que não. Então, se você conhece alguém que é de São Paulo, se você é de São Paulo, fala nesse vídeo aqui se não é isso, tá? E assim a gente finaliza o vídeo, a gente acaba o vídeo dessa maneira. Espero que você tenha gostado dessa minha visão sobre São Paulo. Provavelmente eu vou trazer mais vídeos aqui, pensando em outros argumentos aqui sobre a cidade. Eu tô morando agora na roça, vai sair um outro vídeo de eu explicando a minha visão também, a minha visão de morar na roça, né? E se você gostou do canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa também. A gente se vê no próximo vídeo.